e depois eles que vão nos acompanhar também ali no canal do YouTube, né? Está no livro de Marcos, capítulo 7. Glória a Deus. Uma palavra que Jesus vai nos ensinar nessa palavra, é algo que a gente precisa prestar bem atenção, que Jesus ele vai falar conosco, porque tem muitas pessoas se preocupando com muitas coisas, mas elas não têm se preocupado, na verdade, com Deus, né? Com aquilo que Jesus tem para ensinar. No passado era assim, Jesus adverte ali, né? Os fariseus, os doutores ateus, escribas, porque muitos eles colocavam as doutrinas dos homens aos homens, e Deus mesmo não estava sendo servido, né? Está escrito assim no primeiro versículo: os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem lavar, sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copo, jarro, vaso de metal e câmaras. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai dizer como Isaías profetizou acerca de vocês, porque o próprio Deus já tinha, né, ali falado através da boca do profeta Isaías, que o povo já não adorava mais a Deus de coração. O povo já não buscava a Deus mais na sinceridade. O povo louvava a Deus somente com a boca. Os fariseus e os escribas, eles vão perguntar para Jesus por que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Porque aquilo ali, comer antes, lavar as mãos antes das refeições, como lavar o jarro, o copo, como, né, arrumar a cama, tantas outras coisas que eles inventaram. Para que, igreja? Eles inventaram algo para que fosse aquilo ali, dizer que era uma doutrina, que aquilo que eles estavam fazendo agradava a Deus. É igual nos dias de hoje, que tem tantas pessoas que inventam tantas coisas
para agradar a Deus. Hoje a gente pode ver que tem pessoas hoje que elas estão servindo hoje aquilo que os homens puseram para elas, né? Hoje tem gente que está vivendo hoje aquilo que puseram para ela, aquilo que elas acreditam, mas não é mais aquilo que Deus fala. Eu acredito, é a mesma coisa no dia de hoje. Eu acredito, a tradição, as pessoas dizem, não precisa de ir na igreja todo dia não, sempre não. Eu acredito. Aí tem pessoas que seguem essa tradição, né? Uma vez ou outra eu vou à igreja, eu acredito nisso. É a mesma coisa. Jesus ele vai falar sobre isso, que ele vai dizer que ali as pessoas já não louvavam mais a ele com o coração, mas só a boca louvava o Senhor. Era só a boca que abria e fechava, né? Mas não louvava mais a Deus, o coração estava longe de Deus, porque os sacerdotes, escribas, eles estavam preocupados com outras coisas, igreja. Eles estavam preocupados em ensinar a tradição para o povo, do que ensinar a palavra de Deus para o povo. Às vezes as pessoas estão, hoje, a maioria delas agarrado muito nisso, na área financeira, na prosperidade, estão agarrados, né, numa vida que você como cristão não pode ter um problema, não pode enfrentar um problema, onde as pessoas elas querem uma vida com Deus e estão preocupadas de ensinar para elas que a pessoa ela não pode passar uma dificuldade, uma necessidade, que a pessoa ela não pode ficar doente, não. É como se hoje, se Deus também, né, ele não vem mais em conserto com ninguém, Deus não conserta mais, não, que cada um pode viver do jeito que pode estar vivendo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, é um Deus de compaixão. Então o pecado, Deus não se importa com o pecado, que Ele perdoa o pecado da pessoa, é como se colocam com as pessoas como Deus entende o pecado. Deus não entende que tu é uma pessoa frágil, que tu é uma pessoa fraca. Hoje tem pessoas que elas estão na igreja e elas se colocam numa situação tão grande de pecado que não deixa nem Deus usar a misericórdia dela. Deus tem compaixão dela, sim ou não? Porque ela se coloca numa situação de tão de penalizar, se penaliza tanto diante de Deus, que não tem nem como Deus ter misericórdia, compaixão dela, porque já está tendo tudo isso por Deus. Você coloca como um coitadinho, como um fraco, como que não sabe fazer, como, né? Mas acerca do pecado, as pessoas elas fazem tudo sem nenhum tipo de colocar, se penalizar. Quando a gente fala acerca do pecado, as pessoas elas procuram tudo sem nenhum tipo assim de pensar nas consequências, do que Deus vai achar, como vai ser aquela situação, como vai ficar a vida dela. As pessoas não se penalizam nisso, né? Puxa, não, só a parte com Deus. Quando a gente pega a parte com Deus, que é para Deus, as pessoas se colocam numa forma dessa. E Jesus ele vai falar sobre isso, acerca disso, que eles estavam preocupados mais com as tradições do que mesmo adorar a Deus. Portanto, eles vão falar com Jesus acerca disso. Vão questionar Jesus acerca dos discípulos, que eles não lavavam a mão antes de comer, né? Jesus respondeu, versículo 6 diz assim: Jesus respondeu, bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com o quê? Mas o seu coração está longe. Quer dizer que o povo, Jesus bem vai olhar para aquele povo e vai dizer: eles me honram só de boca,
É como se fosse uma pessoa que está diante da outra pessoa que fala bem dela ali naquela hora, né? É só a boca, mas por dentro a sinceridade, a verdade, foi o que Jesus disse para eles, que Jesus não encontrava dentro do coração deles sinceridade nem verdade para com ele. Eu que hoje mais tenho isso, igreja. É por isso que nós estamos vendo a igreja do jeito que está, tudo o que está acontecendo, do jeito que está. É porque as pessoas, Deus já está vendo que as pessoas não têm sinceridade no coração, não tem no coração a verdade para com Deus. Aleluia. É isso que Deus está vendo. Porque Jesus está vendo isso. Aleluia, glória a Jesus. E Jesus vai dizer no versículo 7 assim, ó. Em vão me adora. Quer dizer que tem gente hoje que está adorando Deus em vão. Tem gente que está numa igreja até lotada, cheia de gente que estão lá porque escolheu a igreja, porque aquela igreja é cheia de gente. Porque as coisas lá são legais, o equipamento de som são de primeira geração, a cadeira é bem acolchoada, o lugar, o peito lá é bonito. Tem gente escolhendo os lugares, porque lá são excepcionais, são muito legais, né? A gente vê que tem pessoas que ela não fala do culto. Você não vê mais hoje as pessoas acabar um culto hoje na igreja, as pessoas parar e falar do culto. Poxa, aquele culto foi abençoado, que palavra abençoada. Como o irmão ele foi usado por Deus, como o pastor trouxe aquela palavra, como aquela palavra falou comigo. Meu Deus, que culto foi esse? Parecia até que é o último culto das nossas vidas, como Deus usou naquele lugar lá. Hoje você não vê mais isso. Hoje você vai falar do som do cantor que foi, pô, caramba, e o cantor arrebentou, que somzão, que som, que letra de louvor, caramba, né, coisa e tal. Aí tu vê gestos, pessoas, algum cristão, sai da igreja fazendo gesto, parece que está tocando a bateria, né? Parece que está no rock, no mundo, né, fazendo gestos. Né? Então aquilo ali foi o que? É um sinal que Jesus está dizendo que tudo aquilo ali, aleluia, que fala o quê? Em vão me adoram, porque tudo aquilo ali você só vê falando do instrumento, da música, aleluia, tu está vendo falando dos sons que são excepcionais, não vê falando da cadeira, tu vê falando de tomar, ninguém fala mais da palavra de Deus. Como foi o culto? Irmão, ninguém liga mais para o outro, manda uma mensagem no zap, no carro do culto, que diz assim, meu irmão, aquele culto hoje foi arrebentado. Olha como Deus falou comigo naquele culto. Parecia que aquele culto foi feito para mim, parecia que Deus, ele fez aquele culto somente para mim. Que palavra foi ela? Meu Deus, como eu estava lá, ó, atento àquela palavra. Não vê mais, irmão, não vê mais. Hoje o que a gente vê é pessoas virando a cabeça para o relógio está nas costas, mas a pessoa vive virando as costas para o relógio porque quer que o culto acabe logo. Se passar um minuto, já reclama do pregador, já reclama do pastor, já diz que não vai mais naquela igreja, que vai na igreja que acaba o culto na hora. Por que igreja? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, de humanos. Então, tudo hoje envolvido, hoje a maioria da igreja, são para os homens, não é para Deus. A maioria das coisas que a gente vê é para chamar a atenção de quem? Do homem, não de Deus mais. Então as igrejas hoje, quando ela vem pregando acerca da salvação, essas igrejas não têm valor. Porque Jesus, ele veio, igreja, estava diante de um grande tempo, diante de homens sábios, inteligentes, mas Jesus, ele vem pregando o quê? Acerca da salvação. Ele vem se pregando acerca do arrependimento. Mas hoje a gente vê muitos lugares hoje que está pregando acerca daquilo que o homem quer ouvir, daquilo que o homem precisa ouvir, né? Que ele vai em busca para a vida, para o seu dia a dia, para a sua vida profissional, não vida espiritual, mistura ali o espiritual, mas sai sobre mais, né? Devia ser sobrenatural, mas só sai mais do que a palavra hoje, ela sai mais para o natural. Aleluia, glória a Deus. Ela começa no espírito e ela vai terminar na carne. Por que de quê? Porque é para o ego, é para a vontade, é para aquelas pessoas que estão ali em busca, aleluia, do progresso, aleluia, sobre a terra, mas não
uma vida no céu, não é isso. Então Jesus, ele vem falando muito acerca disso. E hoje vem tudo que a gente vê hoje, porque a gente vê as igrejas que pregam acerca da salvação, elas estão, as portas estão se fechando de muito, os pastores não estão conseguindo mais se sustentabilizar ou se sustentar. Por causa de que a igreja? Porque tem igrejas que pagam milhões hoje, pagam, são milhões para cantores, para pregadores. Por que tem igrejas que pagam isso? Sabe por que, igreja? É porque elas têm que fazer isso aqui, adorar, e vão adorar o Senhor. Porque elas vão adorar o Senhor, que Jesus está dizendo, é porque o coração já não adora mais Deus. Tudo é feito para o homem, tudo é feito para agradar as pessoas, agradar o ouvinte que está sentado. Porque a palavra, se não agradar a eles, não tem dízimo, não tem oferta, não tem como. Então é necessário isso. A palavra tem que ser agradável ao Senhor, a palavra tem que ser agradável ali, o que está sentado ali, que é um corrupto, que pode ser um político que está lá, que pode ser um empresário, que sonega imposto, que está lá, que é corrupto, que está lá, que visita a igreja, que faz parte, aleluia, até mesmo da igreja, é congregado na igreja, mas acha que tudo que faz ali, Deus está no negócio. Todo tipo de falcatrua que se faz, Deus está no negócio, porque a palavra sempre aquela palavra, aleluia, como vai dizer ali Paulo, o apóstolo Paulo para Tito, se eu não me engano, é a palavra de penalizadora, que o povo está ali como pobre coitado, mas pobre coitado que Jesus fala, igreja, é aquele que estão lá fora na rua, cheio de demônio no corpo, aquele que estão doente, aflito, aqueles que estão longe da casa, longe da presença do Senhor. Mas quem está dentro da casa, quem te diz que está na presença, quem diz, aleluia, glória a Deus, aquele que hoje Jesus disse, que já não chama mais de amigo, chama de servo, porque servo não sabe o que faz, mas chama de amigo, porque discípulo, esses aí já não são mais doentes, igreja. Aleluia, glória a Deus, porque são amigos de Deus e já sabem o que fazem. Aleluia, glória a Deus. Mas as palavras continuam sempre para eles o que? Palavras, aleluia, são palavras doces, palavras que não fazem eles entender nem ver que eles estão vivendo de uma forma pecaminosa, que já não agrada o Senhor, que os louvores, aleluia, são louvores em vão, que estão na casa de Deus, muitas vezes adorando em vãomente, sem vontade, aleluia. Tem gente que adora a Deus se não tiver vontade, vai ir para o compromisso. Não, eu tenho que ir, porque se não for, essa semana eu quebrei a corrente da campanha e Deus não vai abençoar, então eu não posso quebrar a corrente da campanha, eu tenho que ir lá. Esse louvor adora, esse louvor está chegando no céu? Não, gente. São o quê? Doutrinas que são preceitos de homens, que Jesus fala. E Jesus vai dizer assim, rejeitando, a palavra vai dizer assim, mais assim, para a gente entender assim, Jesus vai dizer assim, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Rejeitando o quê? O mandamento de Deus. É que as pessoas hoje estão fazendo. Elas estão rejeitando o mandamento de Deus. Aquilo que está escrito aqui dentro. As igrejas, a maioria das igrejas que nós fomos visitar, que eu fui visitar, mesmo, igrejas grandes, que chega lá, é um versículo isolado. Só fala da parte da vitória, mas esquece, para chegar naquela vitória, houve ali uma chamada de buceiro, houve ali uma repressão, houve ali um chamado de atenção de Deus, mas é só versículos telões isolados, que fala da bênção, que fala da vitória. Aleluia, glória a Deus. Na hora de pedir a oferta, é um versículo isolado, né? Então são o quê? Doutrinas de homens, para agradar os homens, para dizer para as pessoas, né, que Deus é com eles, que a palavra de Deus é só bênção, a palavra de Deus é só vitória, que a palavra de Deus, né, como se diz hoje, as pessoas pregam, né, o Evangelho de Cristo hoje, como se hoje nós vivemos de um jeito, de uma vida, que Jesus ele não se importa do jeito, da maneira que estamos vivendo. A palavra de Deus vai dizer para a gente, o próprio Jesus vai dizer, igreja, venha como está.
Jesus chamou para vir como está. Mas ele disse que tem que haver a mudança. E muitos hoje, por causa de que hoje tem várias denominações, tem igreja disso, daquilo outro, porque hoje tem as separações. Porque eu já vi isso que acontece ali na Aleluia, glória a Deus. Né? Até algumas pessoas no TikTok, algumas pessoas que falam assim, eu procurei a igreja tal, eu sou feliz porque na igreja tal fui rejeitado. Não foi rejeitado, porque eu não quis o quê? A mudança. Porque não quis a transformação, porque não aceitou a palavra, porque não aceitou o Evangelho de Cristo, como é pregado, como é anunciado. Então as pessoas não querem se denunciar, igreja. Quando não querem denunciar, ela vai procurar uma igreja, ou vai procurar uma religião que aceite ela do jeito, da forma, da maneira que elas querem viver, se escondendo da palavra de Deus, porque não acredita que uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda a palavra de Deus, ela não consegue entender, se identificar que ela precisa em Cristo Jesus ser transformada, se ela vale ser vivida pelo Espírito Santo. Eu não entendo isso, como é que a pessoa que lê a palavra de Deus, ela não consegue compreender, ela não consegue entender isso, que ela precisa ser mudada, que ela precisa ser transformada. Então ela acredita que ela quer viver no próprio pecado, da maneira que ela vive, da forma que ela está vivendo, como ela está vivendo, como ela viveu para o mundo, ela quer viver dentro da igreja. Então dentro da igreja a pessoa possa viver do jeito que quer, igreja. É por isso que Jesus está dizendo que os louvores em vão e agora. Quando as pessoas estão adorando Deus em vão, aleluia, glória a Deus, sabe por quê, igreja? Porque elas não querem mudança na vida delas. Porque ela não aceita a transformação do Espírito Santo da vida dela. Ela diz que Jesus está no coração dela. Jesus está dizendo, falou bem claro aqui na palavra dele, aleluia, glória a Deus, que estão longe o quê? Eles louvam de boca, mas o coração está longe de Deus. Por que o coração está longe de Deus? Porque estão sujos no pecado, porque querem viver no pecado, querem viver do mesmo jeito que estou vivendo no mundo, mas procurar um refúgio na igreja, ou não sei, que pensa, Jesus, eu fui tocado por Jesus. Como a gente foi tocado por Jesus, se a gente não foi transformado, não aceita a transformação, se eu não abandono o pecado? Para mim hoje estar aqui, igreja, eu tive que fazer como Jesus fala. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, se nega a si mesmo. Para mim hoje estar aqui, eu tive que, eu estou aqui com a minha cruz, e cada dia eu tenho me negado a mim mesmo. Mas eu não sei como é que pessoas chegam até o altar, sem ela, aleluia, negar a si própria. E a gente vê pessoas que só botam uma roupa bonita em cima do corpo. Ela só botou uma roupa bonita e ela fala da palavra de Deus. Ela fala da palavra de Deus. Ela canta louvor. É porque cantar, falar da palavra de Deus, qualquer um pode. Porque Jesus, numa situação, o discípulo vai falar para Jesus que havia um gentil, aleluia, que estava falando em Cristo. Jesus falou, não, quem não é contra, quem não está falando contra a gente, não se meta com ele não, deixa ele lá. Quem não é contra nós, por nós, não está falando a favor, deixa lá, deixa pregar, deixa semear. Quem sabe que no meio deles algum possa se arrepender. Às vezes as pessoas falam assim, nós estamos vivendo bem porque nenhum mal chegou até nós, Deus não nos castigou, Deus, Jesus não fez nada contra a gente, e nós estamos vivendo a vida que estamos vivendo no pecado, aleluia, e Deus não fez nada contra a gente. A igreja entende uma coisa com essa palavra que Jesus falou. Depois ele fala bem a coisa, se estamos pregando, está pregando a favor, pregue, está falando bem de Jesus, que fale bem de Jesus, continue falando bem de Jesus, fale, quem sabe que uma semente daquela vai entrar no coração de alguém, e alguém vai se arrepender, aleluia, ali em espírito e verdade. Porque muitas vezes aquele que está pregando, aquele que está falando do amor de Cristo, ele não, ainda o amor de Cristo não entrou nele, ainda ele não foi resgatado, aleluia, pelo Espírito Santo, ainda ele não foi transladado, transformado pelo poder do Espírito Santo, porque ele não permitiu que esse poder transformador entrasse na vida dele, mas prega, mas fala, mas quer ensinar, amém, deixa ensinar, deixa falar, mas naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha aquilo para a gente, esse testemunho, igreja, aleluia, glória a Deus, que muitos pregarão em meu nome, muitos curarão, muitos ganharão almas para o reino do céu. Mas Jesus vai dizer para aquela pessoa que é apartar de mim, maldito, que eu vos não te conheço. Esse é o testemunho. Por quê, igreja? Porque aqueles que não aceitaram a verdade como a verdade é. Tem pessoas que não aceitam a verdade
de Jesus como ela é. Fariseus, escriba e fariseu. Ouviu Jesus, aleluia, glória a Deus, o próprio Isaías falando, mas muitos continuaram nas tradições, ensinando o povo a ser da tradição, preocupado de ensinar o povo a tradição, mas deixar de ensinar a palavra de Deus. E disse-lhe ainda: vocês sempre encontraram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Jesus está dizendo o quê? Vocês sempre encontram uma maneira para fugir do mandamento de Deus. Sim ou não? Então, uma igreja como essa, a Igreja Batista Renovada pela Fé, ela é rejeitada pelos homens. Ela é rejeitada porque quem quer viver enganado, quem quer viver na mentira, quem quer viver como quer viver no mundo, quem quer ter uma igreja, mas está tendo uma igreja e viver do jeito que quer, essa igreja, esse ministério para essa pessoa não serve. Porque se esse ministério fosse um ministério que abrisse a porta da igreja e começasse a distribuir tudo que o povo quer, essa igreja estava assim, ó, lotada. De repente nós já estava em lugares mais longe ainda. Aleluia, glória a Deus. Mas como esse ministério prega a palavra de Deus, por isso que nós vemos ainda muita rejeição e muita dificuldade, até mesmo de pessoas através das redes sociais, compartilhar as mensagens, assistir as mensagens, porque sabe que toda a palavra, quem já ouviu, não quer ouvir outra vez, porque sabe quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus. Porque sabe quem fala aqui é o próprio Deus que fala sobre este lugar. Aleluia, glória a Deus. E disse-lhe ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus. Tem gente assim. O que é o mandamento de Deus? É a palavra. Tem gente que sempre está encontrando um versículo, sempre está tentando tirar alguma coisa da palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus para viver do seu jeito, da sua maneira, da forma de vida que qual escolheu para viver. Aleluia. E dizer: eu sirvo a Deus. Mas o próprio Deus está dizendo aqui, aleluia, não, ele diz mais assim: pois Moisés disse: honre teu pai e a sua mãe. E quem maldizer seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: a ajuda que vocês poderiam receber de mim é combate. Isto é oferta ao Senhor. Deus vai dizer assim para eles assim, igreja: vocês falam para o povo que a oferta que eles levam, que eles levam para o povo, né, que eles dão lá na congregação, o que eles ganham com a vida deles, eles não podem ter ajudar os seus pais e suas mães, o seu pai e sua mãe. Que deixa que eles se virem. Havia muitos pais naquela época na terra, e ele dizia que eles faziam era para o Senhor, que é combate, é um sacrifício dele. Por isso ele está dizendo assim, ó: porém diz que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: ajuda que você poderia receber de mim é sacrifício, isto é, oferta ao Senhor. Ele está dizendo, né, que eles poderiam ajudar, porque eles poderiam ajudar o pai e a mãe, por causa da tradição dos sacerdotes, dos espíritos fariseus naquela época. Ele vai dizer assim: a ajuda que nós levaria para os nossos pais que estão necessitados, sofrendo, padecendo, isso aí é sacrifício que nós damos a Deus, é oferta para Deus. Então a gente não pode ajudar nosso pai e nossa mãe. Quer dizer que até o que Moisés escreveu, que tinha que os filhos tinham que honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe era por quê? Era com recurso financeiro na época, ajudar o pai e a mãe.
financeiro, ajudar o pai e a mãe. E eles colocaram uma tradição de dizer assim, nós vamos ajudar a igreja, dar lá para a igreja, o sumo sacerdote, então a gente não tem como ajudar vocês, pai e mãe. Mãe, eu não tenho como ajudar você. Eu não tenho como te ajudar hoje, porque o que eu levei e sacrifiquei para Deus. Aquilo que eu tinha que te dar para a senhora, aquilo que eu podia ajudar o senhor, pai, eu sacrifiquei para o Senhor, eu levei como oferta para o Senhor. Porque era o que? Tradição. Era tipo, uma obrigação que eu tinha que fazer. Então naquela época, Jesus vai falar sobre isso. Por causa disso, igreja, eles fugiam do mandamento, porque ele vai dizer assim, no versículo 10, pois Moisés diz, honre o seu pai e sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou sua mãe, seja punido de... Eles fizeram o quê? Eles pegaram essa parte da palavra de Deus, que Jesus está falando aqui, eles ocultaram até isso. É como no dia de hoje, que muitos ocultam aquilo que é a verdade de Deus, para só, para ter, para arrancar, para viver bem. Então, e não ajuda ninguém. Então, Jesus foi dizer, ele falou isso. O que vocês ensinaram para o povo foi ao contrário da palavra, e hoje é a mesma coisa. Muitos que estão ensinando para os outros hoje, para as pessoas hoje, é o contrário daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou na sua palavra. Porque pega um versículo de igreja e esconde o resto do versículo. Prega só a parte da vitória, só a parte do pão, aleluia. E esquece todo o contexto. E muitas vezes as pessoas estão na igreja passando prova, passando necessidade, Às vezes tem pessoas que largam o evangelho porque não conseguem chegar na vida dela vitória, não conseguem chegar bem, só está lá debaixo da promessa, só de promessa de altar, aleluia. Às vezes os camaradas entregam a visão, a liberação para a pessoa, e a pessoa vive atrás daquilo porque tem que ter alguma coisa, tem que mostrar alguma coisa para dizer que Deus está naquele negócio, que Deus está falando. Sabe o que acontece? A pessoa fica desiludida. Ela fica frustrada, sabe o que ela faz? Ela sai da igreja porque ela fala assim, nunca chega aquilo que foi falado para a minha vida. Aquilo que me falaram nunca chega, porque é promessa de homem, porque Deus nunca falou. Então as pessoas não colocam o coração do Senhor para buscar na verdade de Deus. Elas acreditam mais nos homens do que em Deus. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra, a igreja que Deus falou também isso. Se eu não me engano, foi, aleluia, glória a Deus, foi no livro de Oséias, se eu não me engano. Eu não sei, estou bem lembrado que muitos estavam obedecendo até o mandato, respeitando o homem, mas não respeitavam quem? A Deus. Depois eu vou buscar essa palavra para você ver. E muitos estavam, Deus Senhor, porque quer dizer que o rei ou o sacerdote da época mandava fazer, o povo fazia, e o que Deus mandava, o povo não fazia. É a mesma coisa no dia de hoje. Hoje é o contrário, usa o nome de Deus para dizer que Deus está mandando, mas o que Deus manda fazer, as pessoas não fazem o que Deus quer. Servir a Deus de coração, procurar examinar a Escritura, viver o seu dia para o Senhor, a sua vida para o Senhor. Entendeu? Vai encerrar a palavra, está escrito assim: então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Jesus está dizendo assim, para eles, vai falar para eles assim: vocês estão tirando eles de abençoar o pai deles, a mãe deles. Vocês estão tirando eles de fazer aquilo que Moisés, aleluia, falou na palavra, que era para honrar o pai e a mãe, abençoar o pai e a mãe. E a vocês, por causa da tradição, por ocultar a palavra de Deus, vocês estão ensinando outra coisa totalmente diferente. E estão tirando tanta honra do pai e da mãe. É como está dizendo, é por isso que hoje tem muitas pessoas que estão sofridas. Tem pai e tem mãe que está sofrendo hoje por causa de quê? Hoje por causa de que hoje tem muito filho no crime. Por que de quem tem muito filho hoje nas drogas, igreja? Sabe por quê? Porque tiraram as honras do pai e da mãe, que muitos nem ligam mais de ensinar o evangelho da verdade, que os filhos e os pais têm que honrar o pai e a mãe.
que hoje é tudo envolvido recurso financeiro. Vai na igreja, é 10, 15 envelopes, tu sai do culto e a palavra de Deus, o mais preocupado com a palavra da vitória do que o ensinamento bíblico, porque a palavra desse jeito, quando vem essa palavra honrar o pai e a mãe, é uma liturgia totalmente ao contrário de dar uma pancada nele, no filho sem vergonha, para ele entender que o que ele está fazendo mal para a mãe, que ele está fazendo mal para o pai dele, mas não é desse jeito que vem com carinho, vem com mansidão, vem amaciando o ego, aleluia, né? Mas não vem como Deus quer que seja feita. Então hoje o que está acontecendo hoje, é isso que está acontecendo. E o versículo 13 vai dizer assim, ó, e validando a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmo passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes a essas. Aleluia, glória a Deus. Que Deus seja louvado. Então o próprio Jesus está dizendo aqui, invalidando a palavra de Deus, invalidando, tirando o que? O valor da palavra. O que hoje está acontecendo é as pessoas tirando o valor da palavra de Deus. As pessoas ensinando acerca de um outro evangelho de igreja, que não está dentro dessa palavra. O Senhor ele disse, por falta de conhecimento, meu povo perece, enquanto as pessoas têm perecido. Agora as pessoas mais sofrendo no mundo. Agora as pessoas que vão numa igreja porque ela está cheia e depois ela deixa de servir a Deus. Ela não vai mais à igreja. Ah, não cheguei lá, não encontrei o que eu queria, porque falaram que lá tinha, não vi que tem, também não vou para a igreja mais não. Ah, não. Deus não faz mal nenhum. Deus é bom, eu vi que Deus é tão bom. Jesus não penaliza ninguém mesmo. Não. Jesus não pune ninguém mesmo. Então eu não preciso ir para a igreja. Vou fazer o que na igreja? Eu só vou lá para a igreja aí, é melhor eu ficar, né? Com a minha cervejinha, outro, né? Um pozinho, ou ficar lá com as meretrizes. Para quê? O outro vai dizer, eu vou ficar no crime. Jesus me ama. Ué, Jesus não me ama. Aí eu vou lá na igreja, o irmão disse, irmão, Jesus te ama, não se preocupa não, que Jesus te ama. Ele é misericórdia, ele vai salvar a tua alma. Jesus me ama, então eu vou sair do crime para quê? Jesus me ama. Vou sair do crime não, tá bom assim. Eu falo lá, ele me ama do jeito que eu sou, ele me ama do jeito que eu estou, ele me ama. Então, não vou ser pobre. Para que eu vou para a igreja? Vou ficar aqui mesmo com o fuzil, vou ficar aqui mesmo, vou matar, vou roubar, ele me ama do jeito que eu sou. Igreja. E eu já vi alguém pregar isso. Jesus te ama do jeito que você é. Não. Jesus te chama. Jesus te chama do jeito que você está. Mas Ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Ele te chama do jeito que está. Aleluia, glória a Jesus. Ele ama a gente. Mas Ele não quer amar a gente do jeito que a gente está vivendo. Da forma que a gente está vivendo, Ele não quer amar a gente dessa forma. Ele quer amar a gente de uma forma diferente. Aleluia, glória a Deus. Ele quer amar a gente de uma forma diferente. E Ele quer ser amado pela gente também de uma forma diferente. Jesus também Ele quer ser amado de uma forma diferente. Aleluia, glória a Deus. Sei que as pessoas acham que só Jesus tem que amar, mas não temos que amá-lo. Eu amo Deus. Como você ama Deus? Vivendo do jeito que você está? Vivendo da maneira que você se encontra? Sem querer se consertar? É desse jeito que você ama o teu Senhor? É desse jeito que você está pensando em morar com Ele eternamente? Vivendo no lamaçal do pecado? Como o próprio Jesus vem dizendo aqui, invalidando a palavra de Deus, por meio daquilo que você acredita, por meio daquilo que você quer, aleluia, fazer. É desse jeito que você ama Jesus? Preste atenção, igreja, porque um dia eles estão se funilando e Jesus está voltando. Cuidado para você não ser pego de surpresa. Aleluia, glória a Deus, amém? Que essa palavra possa entrar no teu coração, na tua vida, e que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente. Eu peço a você que assistir este vídeo, que compartilhe este vídeo, compartilhe essa palavra com outras pessoas que precisam ouvir em nome de Jesus. E você que ouvir essa palavra, que você possa colocar o teu coração diante do Senhor e se converter ao Senhor verdadeiramente, para que o teu louvor possa
agradar ao Senhor, subir ao céu, não ser um louvor somente de boca, não anule a palavra de Deus. Aquilo que está escrito para o bem da tua alma, para a tua salvação. Mas se você fizer como os escribas e fariseus e anular a palavra de Deus, porque não quer uma mudança, não quer uma transformação, o seu final será triste. Hoje você pode ser um pregador, hoje você pode louvar o Senhor, hoje você pode estar dentro da casa do Senhor. Mas Jesus ele vai dizer para você naquele grande dia, quando você se apresentar diante dele e dizer: em teu nome eu ganhei alma para o teu bem, eu curei os enfermos para os seus demônios, e ele vai dizer para você, vai ser muito triste o que ele vai dizer para você: apartai de mim, maldito, que eu vos não te conheço. Aleluia, glória a Deus. Saia do caminho da maldição e venha para o caminho da vida, venha para o caminho da vitória. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se você não aceitou ainda, ou você que está andando no caminho, mas ainda não despertou com a palavra da verdade, o dia é hoje, o dia é agora. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma nova história para escrever na tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus.